Vamos lá. Isaías 45, 21. Declarai e apresentai as vossas razões. Que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura, não fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo e Salvador. Não há além de mim. Senhor, nós nos colocamos nesse momento diante da ação da Tua Palavra em nós. Que a ação da Tua Palavra em nós, Senhor Deus, seja transformadora, curadora, que faça-nos, ó Senhor Deus, ver como que um espelho, para que possamos, ó Senhor Deus, tomar decisões e posições diante do Senhor, no nome de Jesus. Esse versículo, ele tem um dilema. Ele fala de um Deus justo e de um Deus salvador. E Deus aqui, ele se coloca nesse versículo como um Deus justo e como um Deus salvador. Mas há um dilema nesses dois pontos. Por quê? Porque se Deus é justo, Ele não suporta a injustiça. Se Ele é justo, Ele não faz vista grossa à iniquidade. Se Ele é justo, Ele é aquele que julga e pune o pecado. Mas se Ele é Salvador, Ele é um Deus amoroso. E se Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus que perdoa. E se Ele perdoa os pecados, Ele não julga. E se Ele perdoa os pecados e salva o pecador, Ele deixa de ser justo. Mas se Ele pune, Ele não pode ser amoroso. Então aqui a gente vê que o Deus justo e o Deus amoroso é um problema para Deus. É um problema de coexistência desses dois termos. Se Deus é santo, Ele não suporta estar diante do pecado. Mas se Deus é amor, Ele também, Ele traz perdão. Mas se Ele é amor, Ele não pode ser santo. Mas se Ele é santo, e como Ele perdoa? Sem julgar. E nós olhamos nessas categorias de perdão com o mesmo olhar que nós olhamos para aquilo que Deus nos fala para perdoar. Porque nós olhamos para Pedro e Pedro pergunta para Jesus: quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? E aí Pedro fala assim, umas 7 vezes. Jesus fala assim para ele, não, 70 vezes 7. E há uma necessidade de todo homem perdoar o seu irmão, as suas ofensas. E nós olhamos para Deus e falamos assim, então por que Deus não perdoa da mesma forma que Ele fala para eu perdoar? Será que Deus está mandando eu fazer uma coisa que Ele mesmo não faz? Porque se Ele é santo, Ele vai punir o pecado. Então, por que Ele teve que matar ou deixar morrer a Jesus? Por que tem a cruz? Por qual é a necessidade da cruz?
Por que que Deus simplesmente não me perdoa e está tudo certo, igual Ele me mandou perdoar as minhas ofensas? As ofensas contra mim. Por que que Deus simplesmente não perdoa e deixa isso para lá? Por que que Deus não simplesmente esquece? Por que que teve que ter a cruz, da qual nós falamos 2 domingos seguidos aqui, aquele sacrifício horrendo no madeiro? Será que Deus é hipócrita? Que me manda perdoar e esquecer, mas Ele mesmo não esquece? É porque nós pensamos nas categorias de homem. E quando nós temos uma ofensa, a ofensa é contra mim. É contra o indivíduo Max. Mas quando nós pecamos, nós esquecemos que nós não fazemos uma ofensa em Deus, ou para o indivíduo Yahvé. Como se Deus fosse melindrado, como se Deus ficasse com a patinha quebrada, como se Deus ficasse chateadinho porque eu pequei, e aí agora eu vou ficar embuado com o Max porque ele mentiu, porque ele roubou. E agora nós não somos mais amigos. Não. Quando eu peco e nós esquecemos que Deus é o Criador, e como Criador, Ele é o Criador de todas as leis universais que regem o universo, e quando eu quebro uma dessas leis, ou quando eu vou contra uma dessas leis, eu não vou contra o indivíduo, mas eu vou contra o trono, o governo, o reino desse Deus. Uma coisa é eu falar contra o Bolsonaro. Outra coisa é eu falar contra o presidente da República. Porque o Bolsonaro pode ficar chateadinho comigo, mas o presidente da República está debaixo da Constituição Federal. Então, se eu falo contra o presidente da República, eu estou falando também contra a Constituição do Brasil. Assim também, quando eu peco, eu não peco contra o indivíduo Deus, que vai ficar chateadinho comigo. Eu peco contra o trono de Deus. Eu peco contra a sua autoridade. Eu peco contra o senhorio de Deus. Percebe? Nós vamos hoje caminhar para aquilo que eu chamo de a gravidade do pecado. Porque nós temos Hoje nós somos muito superficiais quando falamos de pecado. Hoje nós somos muito leves quando falamos de pecado. Então, Deus não perdoa somente o que eu faço. Deus perdoa a minha rebeldia. Deus não perdoa simplesmente os meus atos. Deus perdoa o meu desafio ao seu trono. Deus perdoa quem eu sou. Se Deus é santo, Ele não pode tolerar o pecado. Mas Deus, que é totalmente amor, ama e perdoa o pecador. Mas ao perdoar o pecador, Ele deixa impune o pecado. Como pode Deus ser justo, que não tolera a justiça, e salvador, que salva aquele que a comete? O perdão para o homem é o mais alto dos deveres. Mas para Deus, é o mais forte dos dilemas. Nós precisamos entender a gravidade do pecado. Você já percebeu que a gente não fala muito mais sobre pecado?
Parece que a palavra pecado, ela foi sendo esquecida ao longo dos anos. A gente tem dedo para falar com o irmão que vive essa vida desregrada que ele vive, que o que ele está fazendo é pecado. Aí o irmão vem conversar e fala assim, não, é porque aí eu estou assim, desviando umas notas do meu trabalho. Aí a gente chama isso de mau comportamento, a gente não chama de pecado. Não, porque o irmão está com um desvio no seu caráter. O irmão está assim, o irmão está cometendo uma coisa feia. A mesma coisa nós fazemos com os nossos filhos. Nós não falamos mais para os nossos filhos que aquilo que ele está fazendo, que desobediência é pecado. Nós não falamos mais para os nossos filhos. A gente fala assim, ó, não faz isso porque é feio. É feio não, é pecado. Nós assim, ficamos agora com dedo de falar para aquele irmão que está traindo a esposa, que ele está em adultério. Que ele está pecando. Meu filho, o que você está fazendo não é um problema no seu casamento. O que você está fazendo é pecado. Você está traindo a sua esposa e você, mais do que isso, você está atacando o trono de Deus. Nós não falamos mais isso. Nós não falamos mais que quando o irmão conta aquela mentira, ele está reproduzindo o capeta, o diabo. Porque o pai da mentira é o diabo. Então a palavra pecado parece que foi sendo esquecida. Essa semana, eu virei para o Aleph e falei assim, de manhã, né? Eu gosto de deixar o Aleph em suspense. Aí ele estava indo para a escola, eu dei um beijo, papai te ama. Quando você chegar da escola, papai quer conversar com você, viu, Aleph? Ele já fica assim, ó. Não, mas aí o que você quer conversar comigo? Não, vai na escola, aí na volta a gente conversa. Pensa como é que ele ficou lá na escola. A primeira coisa que ele entrou no carro, eu falei, o que você quer conversar comigo? Quando eu fui pegar ele na escola, né? Quando ele entrou no carro, eu falei, o que você quer conversar comigo? Eu falei, não é nada que você fez. Eu quero conversar com você sobre uma coisa muito séria. Porque, geralmente, a gente comete algumas coisas contra Deus, e a gente age contra Deus em algumas coisas que a gente vai normalizando. E eu não quero que você seja um menino que normaliza coisas contra Deus. É o quê? Por exemplo, você não brinca com as coisas. E aí o negócio, o clima dentro do carro foi ficando tenso. Ele foi abrindo o olho desse tamanho para mim. E eu fui falando com ele, não quero que você brinque com nada que é de Deus. Primeiro, você não brinca de ficar expulsando demônio de amiguinho. Porque isso não é brincadeira. Porque o dia que você precisar expulsar realmente um demônio, você não vai ter autoridade. Outra coisa, você não fica brincando com batismo. Porque batismo não é coisa que se brinca. Então, o dia que você estiver dentro de uma piscina, a última brincadeira que você deve pensar em fazer é sobre batismo. E deixa eu te falar, você não brinca com a ceia também. A ceia não é coisa de você brincar. Então eu fui ensinar, não que ele já tenha feito isso, mas eu fui colocar, porque você, Aleph, você precisa ter temor de Deus. Porque hoje nós não ensinamos isso para os nossos filhos. Aí os nossos filhos ficam dentro da igreja, brincando com coisas espirituais e naturalizando coisas que não deveriam
naturalizar. Fica normalizando pecados. E nós normalizamos pecados. Nós não chamamos mais pecados de pecado, nós chamamos de doença. Não, não, porque esse irmão aí está com uma doença na alma. Ele trata mal as pessoas e fica irado porque ele é assim, ele é borderline. Já prestou atenção que nós paramos de chamar pecado de pecado e começamos a chamar de doença? De comportamento, de desvio moral. Muitos dos pecados nós chamamos até de crime. Roubar é crime. Tá, se o cara for para a cadeia, porque roubou, saiu de lá e não se arrependeu, ele vai para o inferno do mesmo jeito. Saiu da cadeia, entra no inferno. Por quê? Porque pecado se trata na cruz do Calvário, não dentro de cadeia. Ele tem que ir para a cadeia porque ele roubou perante a sociedade, mas perante Deus, ele continua necessitando de arrependimento. Aí a gente acha que o cara passou 20 anos na cadeia e não se arrependeu, ele não pagou os pecados dele. Os pecados não, pagou a dívida com a sociedade. E nós como igreja, meus irmãos, nós tratamos de coisas que é mais profunda do que dívida com a sociedade. Dívida com a sociedade, você vai no Tribunal de Justiça. Com Deus, é na cruz. Quando Davi trai, ou quando Davi se deita com Batseba, e mata o esposo de Davi, colocando ele na frente de batalha, e se arrepende, lá em Salmos 51, versículo 7, ele vira para Deus e ele entende que o pecado dele não foi só contra Uzias ou Urias. Contra Urias, ele vira para Deus e fala: contra ti, somente contra ti, eu pequei. Não sei se é o versículo 7, é outro, mas é Salmo 51. Contra ti, somente contra ti pequei, Senhor, e é justo em sua sentença contra mim. Ou seja, Davi entendeu que o pecado dele não foi só contra Uzias. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Se nós não temos consciência de que aquilo que nós pecamos é contra Deus que pecamos, nós normalizamos o pecado. Nós achamos muitas vezes que o nosso pecado é algo que pode ser, não é tão ruim assim. Mas queridos, quando nós pecamos, nós afrontamos a essência de Deus. Hoje o pecado virou um lapso de comportamento. Mas o pecado é um ato de rebeldia e de hostilidade contra Deus e contra a lei de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7. Vamos abrir. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Vamos lá. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu não posso querer viver uma vida de pecado e ao mesmo tempo tentar agradar a Deus.
Vamos mais para frente. Vamos falar da responsabilidade do pecado. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 4, versículo do 6 ao 7, quando Caim mata, ou Caim está prestes a matar o seu irmão, e ele decai o seu semblante, porque não foi aceita a sua oferta. O Senhor disse a Caim: por que está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Nós gostamos de argumentar muitas vezes que nós somos assim mesmo. Que muitos dos meus pecados é porque eu nasci assim. Não, eu sou assim. Eu herdei isso dos meus pais. Ou eu fui muito machucado quando eu era criança, por isso que eu sou assim. Ou no lugar onde eu estou, todo mundo faz. E aí nós queremos terceirizar a responsabilidade daquilo que nós fazemos. Mas aqui nós vemos Deus virando para Caim e falando assim: Caim, você está quase lá. Caim, deixa eu te falar uma coisa. O pecado está batendo na sua porta. O pecado está forçando, querendo entrar. Ele quer te dominar, Caim. Mas cumpre você, ele quer te conquistar, mas cumpre você dominá-lo. Ou seja, Caim, você é responsável por aquilo que você fizer. Não tente terceirizar a responsabilidade. Não tente colocar na conta do seu irmão aquilo que você fez. Ou não tenta colocar na conta dos seus antepassados aquilo que você faz. Não tenta colocar na conta do seu irmão que não te cumprimentou a sua falta de educação. Não tenta colocar na sua necessidade o seu roubo. Não tenta colocar na sua falta de administração financeira a sua falta de generosidade. Não tenta colocar na sua falta de administração do seu casamento a sua infidelidade. Não tenta colocar, seja responsável por aquilo que você faz, porque na verdade você o é. Há em nós a responsabilidade. Todos nós somos responsáveis pelos nossos próprios pecados. Não é sua esposa, não são seus filhos, não é seu patrão, não é o FGTS, não é o XYZ que está na presidência da República, não é o cara da ideologia de esquerda ou de direita, é você que é responsável pelo seu pecado. E se eu sou responsável pelo pecado, e se eu peco, e se eu sou responsável pelo pecado, eu também sou responsável pela culpa do pecado. Porque se eu peco, o pecado precisa ser julgado. E se o pecado precisa ser julgado, ele também vai adquirir o que a Bíblia chama de injustiça, ou de mancha, ou de culpa. Se eu sou responsável pelo pecado, eu me torno culpado. E como culpado, eu sou passível de juízo.
Logo, a culpa é a dedução lógica das premissas do pecado e da responsabilidade. Eu peco? Claro que eu peco. E eu sou responsável? Claro que eu sou responsável. Logo, eu sou culpado. E aqui, abrindo um parêntese, os ideólogos de plantão gostam de falar que a igreja trabalha muito na culpa das pessoas. Não, porque a igreja gosta de fazer as pessoas se sentirem culpadas, porque aí as pessoas se sentindo culpadas, elas são mais facilmente manipuladas. Embora eu acho que... Só que nós não fazemos isso. Porque, na verdade, se eu viver debaixo da culpa é um problema, eu viver totalmente sem culpa é outro problema. Por quê? Porque se eu estou doente e não descubro que estou doente, ou eu não... Qual que é a palavra? Se eu não olho para mim e vejo que eu estou doente, eu nunca vou tomar um remédio. Eu preciso reconhecer a minha doença, para que eu possa ser diagnosticado, para que eu vá ao médico e seja diagnosticado, e então eu tome o remédio correto. E muitas vezes, porque nós paramos de falar de pecado nas igrejas, e só falamos do amor e do perdão, só falamos da cura, muitas vezes as pessoas falam assim, não, então eu não preciso. Não, então isso aí é para o meu irmão, para mim não, porque eu já estou de boa. Eu já estou... E aí nós criamos pessoas insensíveis. Criamos pessoas que já não se sentem mais necessidade de olhar para a cruz. E a cruz, ela perde o seu efeito, porque o efeito da cruz se dá aos olhos daquele que olha para a cruz e vê a si mesmo naquele homem ensanguentado. Se eu olho para a cruz do Calvário, e aquilo não me impacta, e aquilo não me constrange, e aquilo não me deixa desconfortável ao ponto de eu me humilhar, dificilmente também eu irei olhar para a cruz e verei nela perdão, salvação e libertação. Sim, porque a cruz, como nós cantamos, ela me traz vitória, mas ela só me traz vitória se eu for conquistado pela cruz. A cruz me é cara, porque ela foi cara para Deus. A cruz só me é cara, porque ela custou muito a Deus. Custou o seu próprio filho. Então eu preciso olhar para a cruz e ver nela a gravidade, a responsabilidade e a culpa do meu pecado sobre mim. Senão ela se torna apenas um símbolo. Não nos ocupamos só pela culpa do pecado, mas precisamos ter uma visão clara da nossa condição antes de iniciarmos um tratamento. Precisamos também ter uma visão clara de quem é Deus. E como Deus está
está separado do pecado. Como Deus é santo e Ele não tolera o pecado. Porque muitas vezes nós vivemos na igreja como se Deus tolerasse, Deus fosse... Não, Ele está pecando, mas um dia Ele vai consertar. Um dia vai dar certo para Ele. Um dia Ele vai dar um jeito. Aí vai ser legal. Aí a gente vai conviver de boa. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Deus não tolera o pecado. E nós temos algumas figuras de linguagem na Bíblia que fala o quanto Deus está desconectado do pecado. Uma das figuras de linguagem é a altura. A Bíblia fala que Deus é o Senhor Altíssimo. Em vários salmos, fala do Senhor Altíssimo que está sentado no seu alto e sublime trono. Que Deus é o Senhor dos céus. Quando o sacerdote Melquisedeque foi encontrar Abraão, ele leva pão e vinho e abençoa Abraão em nome do Deus Altíssimo. Mas não só a altura, a distância entre Deus e o pecado também é grande. Quando Moisés se chega perto da sarça ardente, e Deus manda falar para ele, Deus fala com ele através da sarça ardente: olha, Moisés, desamarra as sandálias, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. E aí Moisés tirou, e aí Moisés num impulso, agora que eu tirei as amarras dos meus pés, eu vou me chegar mais perto para ver esse negócio aqui. Quando ele começa a chegar, a voz da sarça fala: op, não chega muito perto não, senão você vai morrer. Quando Deus desce ao Sinai, para dar os 10 mandamentos e a lei, Ele manda cercar o Sinai e fala o seguinte: não deixa nem um cachorro encostar no monte, porque senão ele vai ser fumegado. Porque é uma distância, apesar de eu querer morar perto de vocês, apesar de eu querer ser o seu Deus e você ser o meu povo, vocês ainda são pecadores. E eu não consigo viver no meio de pecadores. Ou seja, eu vou dar a lei para vocês, mas enquanto eu estiver dando a lei, vocês nem toquem no monte. Quando Deus dá o tabernáculo, Deus manda colocar um véu entre o santo lugar e o santo dos santos, falando o seguinte: tem uma separação entre a minha santidade e o pecado de vocês. E a única pessoa que pode entrar aqui no Santos dos Santos, uma vez por ano, é quem? O sumo sacerdote. E esse precisa carregar o sangue do cordeiro imolado. Se ele entrar aqui em pecado sem o sangue, eu vou queimar ele. Josué, quando entra pelo Jordão, Deus fala o seguinte: os sacerdotes levam a arca, e o povo vai atrás da arca, mas dá uma distância entre a arca e o restante do povo. Por quê? Porque vocês não podem chegar perto de mim. E quantos de nós, meu irmão, na presença de Deus, ficamos displicentes? Tratamos a presença de Deus como se fosse nem sei o que falar. E muitos de nós não vamos querer ouvir da boca de Jesus quando Ele falar: apartai-vos de mim,
pecadores. Vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Então há uma distância. Mas uma outra figura de linguagem é que Deus é luz, e nele não há treva alguma. A Bíblia fala que Deus habita em luz inacessível. Mas também a Bíblia fala que Deus é fogo, fogo consumidor. E muitos vivem uma vida desregrada. E eu não estou falando de ímpio lá fora, lá no Carná Goiânia, não. Estou falando dentro da igreja. Essa palavra é para nós. E a última figura de linguagem é algo que a gente não gosta de ouvir. Mas assim como o nosso corpo rejeita o veneno através do vômito, Deus também rejeita o pecado através do vômito. Deus fala que a terra vomitou os cananeus por causa das práticas repugnantes que eles tinham. E falou a mesma coisa para Israel. Israel, se vocês continuarem com as práticas dos povos dessa terra, eu também os vomitarei da terra. Se você pega ali uma lista em Levítico para ver o que era permitido e o que não era permitido, tem coisa que Deus fala, que fala só, não deitarás o homem com homem, porque isso é repugnante. Repugnante. Deus, Ele tem nojo do pecado. Sabe nojo? Vocês não sabem o que é nojo não, né? Então eu vou explicar para vocês o que é nojo. Nojo é o seguinte, quem gosta de macarrão? Gosta de macarrão? Macarrão alho e óleo. Hã? Delícia, né? E aí imagina você comendo aquele macarrãozinho alho e óleo. Hã? Está imaginando? Imagina aí. Imagina aí, PH. Aquele macarrãozinho alho e óleo gostoso, delicioso. E de repente você olha para o seu prato de macarrão, tem uma coisa mexendo dentro dele. E você começa a ver um daqueles macarrão mexendo. E você começa a perceber que dentro da sua boca tem um daqueles macarrão. É isso que Deus sente. Porque Jesus em Apocalipse fala que vocês não são frios nem quentes. E eu estou a ponto de vomitar-vos da minha boca. É isso que, sabe essa repugnânciazinha que você sentiu aí? Multiplica isso por umas 1000 vezes. É o que Deus sente em relação ao pecado. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 10, versículo 26 ao 31. Nós estamos num culto de ensino. E no culto de ensino, nós precisamos ir um pouco mais fundo naquilo que nós chamamos de evangelho.
Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu me preocupo muito a forma como nós criamos os nossos filhos. Porque a próxima geração dessa igreja terá o temor que nós tivermos. Os nossos filhos não podem aprender a cantar lindas canções sem antes aprender a se ajoelhar e se arrepender. Os nossos filhos não podem ter lábios que louvam a Deus, mas um coração longe dele. Os olhos dos nossos filhos precisam aprender a chorar. E eles só aprendem com pais que ensinam. Não é com a tia Tina, não é com o tio Flávio ou com o tio que estiver na salinha. É com os pais que os ensinam. E só ensina a chorar quem chora. O pano de fundo essencial da cruz, portanto, é uma compreensão equilibrada da gravidade do pecado e da majestade de Deus. Se diminuirmos uma delas, diminuímos a cruz. Se reinterpretarmos o pecado como lapso em vez de rebeldia, e Deus como indulgente em vez de indignado, então naturalmente a cruz parecerá supérflua. Mas destronar a Deus e entronizar a nós mesmos, não somente desfaz a necessidade da cruz, também degrada a Deus e ao homem. Uma perspectiva bíblica de Deus e de nós mesmos, entretanto, de nosso pecado e da ira divina, honra a ambos. Honra aos seres humanos, afirmando que são responsáveis pelas suas ações. Honra a Deus, afirmando que Ele possui um caráter moral. Sabe por que que Deus, ao mesmo tempo, consegue ser justo e salvador? Porque Ele puniu o meu e o seu pecado em si próprio. Deus não tolera o pecado. Por isso houve cruz. Deus não tolera o pecado. Por isso Ele colocou toda a sua ira em cima de Jesus de Nazaré. E quando nós normalizamos o pecado, nós diminuímos a cruz. Quando nós falamos que aquilo que nós pecamos é simplesmente um lapso. Opa, errei, foi mal. Nós diminuímos a cruz. O nosso pecado fez o Filho de Deus sofrer na cruz do Calvário. Quando Deus
Pode subir, Flávio. Quando Deus vira para Caim, Caim, o pecado jaz à tua porta. O pecado bate na sua porta. O pecado está forçando a porta. Cumpre a ti. Ele quer te conquistar, Caim. Cumpre a ti dominá-lo. E Caim não conseguiu dominar o pecado. E o pecado entrou dentro de Caim. E Caim chamou o seu irmão ao campo. Mas em Apocalipse 3:20, a gente encontra uma outra pessoa batendo a porta. E essa pessoa não é mais o pecado. Essa pessoa é Jesus. Eis que estou à porta e bato. E ao contrário do pecado, Jesus, ele não quer empurrar a porta. Ele quer ser convidado. Se alguém ouvir, abrir a porta, eu entrarei e não o conquistarei. Eu cearei com ele e ele comigo. Essa palavra nos levou a um lugar muito profundo. Não sei vocês, mas eu, quando eu estava trabalhando nela, muitas vezes eu tive que parar e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Porque eu disfarço muitas vezes o meu pecado. Tem misericórdia de mim, Senhor. Porque a coisa que mais me é cara na minha vida é a presença do Espírito Santo. A coisa que eu mais preciso, o bem que eu adquiri, que é mais precioso, foi a pessoa do Espírito Santo dentro de mim. E nós não podemos perder, irmãos, por normalizarmos o pecado no nosso meio. Os nossos filhos precisam conhecer o Espírito Santo. Os nossos lares precisam ser cheios da pessoa de Jesus. E as nossas vidas precisam ser altares da presença de Deus. Mas nós precisamos perceber que Deus não convive com o pecado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, cearei com ele e ele comigo. Jesus falou isso para a igreja de Laodiceia. Jesus não falou isso para ímpios. Falou para nós. Você pode se ajoelhar. E simplesmente falar: Senhor,
Eu quero ouvir a tua voz batendo no meu coração novamente. Porque eu quero ser, Senhor, alguém que olha para a cruz, se arrepende e que deixa o Senhor ser mais do que vencedor em mim. No nome de Jesus.